Olha, vamos continuar falando aqui dessa possibilidade de detecção aqui por parte da Anvisa de 2 casos da nova variante Omicron aqui no país. Eu vou ler rapidamente a nota aqui da Anvisa para que a gente possa contextualizar e justamente conversar um pouco a respeito disso. A Anvisa informa que serão enviadas para análise laboratorial confirmatórias amostras de 2 brasileiros que preliminarmente apresentaram resultado laboratorial positivo para a variante Omicron do SARS-CoV-2 após testagem realizada pelo laboratório Albert Einstein. Tal testagem deve-se ao fato de que um passageiro vindo da África do Sul e que desembarcou em Guarulhos no dia 23 de novembro, portando o resultado de RT-PCR negativo, com vistas a se preparar para a viagem de regresso à África do Sul, procurou o laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos no dia 25 de novembro, para, já na companhia de sua esposa, realizar o teste de RT-PCR requerido para o retorno. Naquele momento, ambos testaram positivo para a Covid-19 e o fato foi comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo. Diante desses 2 resultados que eu mencionei aqui para vocês positivos, o laboratório Albert Einstein adotou a iniciativa de realizar o sequenciamento genético das amostras. Ademais, o laboratório notificou a Anvisa sobre os resultados positivos dos testes e sobre o início dos procedimentos para o sequenciamento genético no dia 29 de novembro e também hoje, na data de hoje, dia 30 de novembro, informou que em análises prévias foi detectada essa variante Omicron do SARS-CoV-2. De acordo com alguns protocolos nacionais, esse material deve ser enviado ao Instituto Adolfo Lutz para fins de confirmação desse sequenciamento genético que eu estou explicando aqui para vocês. A Anvisa também já oficiou o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estadual e municipal aqui de São Paulo sobre o evento identificado na data de hoje para que possam ser adotadas medidas pertinentes de saúde pública. Diante dessa identificação e também testagem com resultado positivo para a Covid-19, a rede CIEVS, ligada ao Ministério da Saúde, deve monitorar casos de acordo com o sistema vigente de vigilância sanitária no país para avaliação das condições de saúde e também direcionamento dos indivíduos aos serviços de atenção à saúde, bem como a adoção de medidas de prevenção. Eu quero colocar o nosso time aqui na tela, produção, justamente para a gente discutir aí essa novidade, que é uma novidade que preocupa, que assusta a todos e que a gente precisa refletir sobre o que será feito daqui para frente, né? Então, até o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Constantino, disse recentemente, e foi uma frase justamente dele, de que não dava para fugir dessa variante, né? Que essa variante, uma hora ou outra, ia chegar aqui no país. E tudo indica que chegou. Daqui para frente, como é que a gente se porta? Boa tarde, Paulo. Pois é, eu ia exatamente fazer esse gancho, né? Você já puxou, já levantou a bola, porque eu queria falar em relação ao primeiro assunto aí também do PL, né? E do Centrão. Não dá para fugir do Omicron, como não dá para fugir do Centrão. E eu estou um pouco espantado que todo mundo está preocupado com a taxa de transmissibilidade e deveria estar mais preocupado com a taxa de letalidade. No Centrão é a mesma coisa, né? O Centrão tem uma taxa de transmissibilidade muito grande, mas tem uns que pegam e são letais, como o caso do PT, que preferiu o mensalão, né? O esquerdão é pior do que o Centrão e a gente tem que sempre lembrar disso. É inevitável o contato com o vírus, né? Não dá para fugir, isso já se mostrou algo fadado ao fracasso. Tentaram fazer de tudo para impedir o vírus, depois as suas variantes, né? E estamos aí. Então já ficou claro que tem que ter alguma política que mistura vacinação com higiene pessoal e tomada de riscos. Na vida é isso, né? A política é a arte do possível, né? É muitas vezes um concurso de feiura, onde você opta por múltipla escolha, pelo menos pior, e onde o ótimo é inimigo do bom. A gente consegue transportar as mesmíssimas premissas para essa questão toda sanitária. Esperar uma panaceia, esperar um milagre, acreditar que as autoridades, que políticos e tecnocratas vão nos proteger, isso é uma utopia. Isso é como esperar o Messias salvador da pátria na política. Não existe. Então, é muito importante as pessoas terem um grau de realismo, né, para não caírem em tentações ainda piores
do que o risco do contágio com vírus, que é exatamente a pior variante e última variante de todas essas que vem aí, que é o comunismo, que é o controle social pleno exercido por alguns aí que vão dizer especialistas e proteger a população e lutar em nosso nome, né, pela nossa saúde, contra a nossa liberdade e sem entregar os devidos resultados. Então, eu não vejo o ato do presidente Bolsonaro como um ato heróico, pessoal, de ir para o sacrifício, mas sim como sobrevivência política e com essa pitada de realismo, sabendo o que é isso aí e, acima de tudo, impedir retrocessos maiores. Conseguiu parcialmente avançar com uma agenda mais conservadora, mas, acima de tudo, evitar a volta do pior vírus, né, do petismo, do lulopetismo. Então, de novo, né, existem guerras fadadas ao fracasso. Se você acha que vai ter uma batalha gloriosa final e vai ter lá um cavaleiro que vai colocar a bandeira e encerrar o assunto. É uma guerra contínua e ela exige riscos e ela exige, inevitavelmente, você entender que vai ter baixas. Agora, Bruna, esse fato que nós estamos aqui discutindo no 3 em 1, ele coloca mais fogo justamente na discussão sobre as festas de final de ano e também o carnaval, né? Porque até o momento nós não tínhamos nenhum caso, enfim, e nós até discutimos aqui no 3 em 1 sobre a necessidade de enxergarmos os números, né? Os dados, taxa de internação, de transmissão da Covid, enfim, para que a gente possa vir a decidir. Como é que ficam agora esses eventos? Parece que o Eduardo Paes já anda recuando, já anda mudando de atitude, dizendo que talvez ele reveja aí. Veja, o problema maior que eu vejo nesse assunto, sua primeira pergunta, né? Como é que fica nosso comportamento? É uma coisa muito complicada se a gente cair naquele mesmo drama que aconteceu quando a pandemia chegou, de ficar se escondendo embaixo da mesa de um vírus com o qual a gente vai ter que conviver. Você tem duas maneiras de lidar com isso. Ou você cuida de si próprio, ou você morra, assim, pela ilusão de que achar que burocratas vão cuidar de você. Se você for capaz de cuidar da sua imunidade, de ter os cuidados necessários, se você acha que a máscara ajuda, caso você trabalhe em escritório, etc., tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que cuidar de si própria e não ficar jogando na mão de oportunistas, né, essa decisão importantíssima de definir como vão ser a nossa vida e os nossos hábitos para fingir que estão cuidando de nós mesmos. A única coisa que realmente, a coisa mais eficaz contra a pandemia, e isso todo mundo sabe, é a imunidade mais elevada possível. Isso está sendo falado na imprensa? Não, mas deveria começar a ser falado. Vamos começar agora, né? A conscientização de que se cada pessoa cuidar de si, a gente continua se mantendo na retomada, evitando esses abusos que todo mundo tem evitado, de festa para cá, festa para lá, se não for a hora, mas cada pessoa fazer isso por si própria e não delegarmos na mão de meia dúzia de tiranos que nunca se sabe como é que vão usar o seu poder, se vão abusar dele, né, para nos controlar ou se realmente tem uma grande preocupação em cuidar de nós. Responsabilidade individual e autocuidado acima de tudo. Piperno, nós estamos aqui com uma situação brasileira que se resume no seguinte: nós temos 10 capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, que já anunciaram o cancelamento das festas de Réveillon. É onda agora esses cancelamentos? Você acha que isso vai virar uma onda? Os gestores públicos no país vão adotar essa medida ou vão manter? Precaução, não dá para arriscar. E isso é o que o poder público pode fazer, inclusive impor também algumas restrições a quem entra aqui no país. Não é proibir, é exatamente você monitorar melhor essas pessoas, fazer algumas exigências, inclusive de vacinação, tem que ter passaporte vacinal sim, como aliás boa parte do mundo exige da gente, ou pelo menos exigia até há pouco. Agora, também as pessoas têm que entender que é um contexto diferente daquele de fevereiro de 2020, quando começaram a pipocar no país os primeiros casos. Naquele momento, a gente não tinha informação, né? O mundo ainda estava muito distante de conquistar a vacina, a gente não sabia, a gente tinha dúvidas em relação a como ia ser a circulação das pessoas, quais as restrições que deveriam surgir. Então, é claro que ocorreram alguns erros, mas o mundo todo, e o Brasil está nele, aprendeu muito com isso. Hoje, a gente tem uma população que tem uma taxa de vacinação relativamente alta, mas isso também não é um passaporte para o relaxamento. As pessoas têm que tomar cuidados.
As pessoas têm que fazer a parte delas. Vejo, por exemplo, e já disse isso aqui outro dia, com muita preocupação a medida que o governo de São Paulo anunciou de, por exemplo, abolir o uso de máscaras, a obrigatoriedade de uso de máscaras em alguns ambientes. Para que isso agora, sabendo que tem uma nova ameaça que a gente não conhece? É evidente que o impacto não vai ser tão grande como foi no começo do ano passado, felizmente. Porque, como eu disse, tem vacina e a gente tem mais experiência no trato com isso. Agora, também não é motivo para todo mundo facilitar. Olha, gente, nós estamos falando aqui das capitais Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Belém, Aracaju, João Pessoa, Campo Grande, Palmas e Florianópolis, mais o Distrito Federal, que já cancelaram as suas festas, Serrão. Pois é, a recomendação sensata é que evitemos aglomerações populares. Embora dizer isso não seja muito fácil para aqueles que pegam trem, ônibus, metrô, superlotado todo dia, que ali a gente anda completamente aglomerado. Então, são as contradições do dia a dia insuperáveis. Mas é preciso evitar esses eventos públicos, sobretudo Réveillon e Carnaval, onde as pessoas, além de se aglomerarem, elas se confraternizam de maneira quase sexual, beijando, abraçando, o que faz transmissão de vírus e outras doenças. Então, não tem jeito. O momento sanitário recomenda cautela para esse tipo de evento. Só que temos aí outra contradição. Serrão, os dirigentes públicos querem ganhar dinheiro com isso.